O que é o Evangelho de Jesus Cristo? A palavra Evangelho significa boas novas, de modo que o Evangelho de Cristo é a boa nova de sua vinda para perdoar os pecados de todos os que crerem. Isso está em Colossenses 1,14, Romanos 10,9. Desde o pecado do primeiro homem, a humanidade está sob a condenação de Deus. Romanos 5,12. Como todos violam a lei perfeita de Deus por pecarem, todos são culpados. Romanos 3,23. A punição pelo crime do pecado é a morte física. Romanos 6,23. E em seguida, uma eternidade vivida em um local de punição. Apocalipse 20,15. Mateus 25,46. Essa separação eterna de Deus também é chamada de segunda morte. Apocalipse 20:14, 15. As más notícias de que todos são culpados de pecado e condenados por Deus são combatidas pelo Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Deus, por causa do seu amor pelo mundo, abriu caminho para que o homem fosse perdoado de seus pecados. João 3,16. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para levar os pecados da humanidade sobre si através da morte na cruz. 1 Pedro 2,24. Ao colocar o nosso pecado em Cristo, Deus garantiu que todos os que crescem no nome de Jesus fossem perdoados. Atos 10:43. A ressurreição de Jesus garante a justificação de todos os que crerem. Romanos 4:25. A Bíblia especifica o conteúdo da mensagem do Evangelho. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. 1 Coríntios 15, de 1 a 6. Nesta passagem, Paulo enfatiza a primazia do Evangelho, que deve vir antes de tudo. A mensagem do Evangelho contém dois fatos históricos, ambos apoiados pelas Escrituras: a morte de Cristo e a sua ressurreição. Ambos os fatos são reforçados por outras provas. A morte de Cristo é provada por seu sepultamento, e a sua ressurreição é provada por testemunhas oculares. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia de que Deus providenciou o caminho para que o homem fosse libertado da penalidade do pecado. Isso está em João 14:6, Romanos 6:23. Todos morrem fisicamente, mas aos que creem em Jesus Cristo é prometida uma ressurreição física para a vida eterna. Isso está em João 11:23 a 26. Aqueles que rejeitam a Cristo não apenas morrerão fisicamente, mas sofrerão uma segunda morte, que a Bíblia descreve como um lago de fogo eterno. Isso está em Apocalipse 20, 13 e 14. Jesus é o único em que a salvação pode ser encontrada. Isso está em Atos 4, 12. O Evangelho de Jesus Cristo é a melhor notícia que alguém possa chegar a ouvir. E o que uma pessoa faz com ela determina onde passará a eternidade. Deus está lhe chamando para escolher a vida. Invoque o nome do Senhor
e seja salvo. Isso está em Romanos 10, 13.